Bom, tem mais alho social aqui, né? E ali tem uma cor mais gritando, é isso? O que é aquilo? É um canteiro de iresine. E o sol trouxe pra gente, portanto... Quis o destino, hein? Tava até agora nublado, né? E olha só a vista que se tem aqui deste jardim onírico. Onde a gente tenta divulgar um pouco mais dessa tecnologia que não é pura e simplesmente as bolsas. Bom, Marcelo, você está contando pra gente que você teve a sorte de pegar isso aqui em andamento, foi isso? Eu diria que cheguei no momento certo, na hora certa. Eu estava refletindo aqui como eu faria a abertura desse episódio, se não agradecer o Marcel a tanta generosidade de informações compartilhadas e ideias multiplicadas e jardins sensacionais que ele apresentou pra gente, como esse, ali em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Então, Marcel, muito obrigado por tudo e por tanto, e que vocês amem esse episódio tanto quanto a gente amou fazê-lo. Olá pessoal, tudo bem? O sócio deste canal, Marcel, Alamanda Paisagismo, garoto propaganda do seu próprio negócio e de parceiros. De parceiros. De parceiros, tá bom. Outros parceiros. Outro parceiro, Itogras também, vamos fazer jabá geral aqui, tá tudo certo. Continuação deste episódio, desta propriedade, deste jardim onírico que o Marcel tá apresentando pra gente metro quadrado por metro quadrado. Se você não viu o primeiro episódio, tá aqui embaixo. Se você não é membro deste canal, seja membro, os links estão aqui embaixo também, para você ajudar esse canal a crescer. E agora a gente vai revelar uma parte que ficou oculta ou escondida do primeiro episódio, que vocês vão acompanhar com a gente agora. Bom, vocês vão ver que a gente está um pouco mais sujo do que o outro episódio, porque este cão lindo tá fazendo parte e tá pulando na gente. Mas tudo bem. A gente estava no final do primeiro episódio, neste jardim onírico aqui, o Marcel estava falando o quanto ele fez o trabalho aqui de esconder a saibreira que tem ali atrás, que é uma montanha de produção de saibro. Mas agora a gente vai revelar outras partes dessa casa e a vista que a gente tem daqui. E você estava falando pra gente, corroborando com o que eu falei no primeiro episódio sobre plantas baratas também compõem legal, a própria lantana. Lantana você compra em caixaria. Caixaria deve custar o quê? Uns 17 a 20 reais uma caixa com 15 plantas. Com 15 plantas. Um ponto alguma coisa por planta. Então é só, a gente quer com o Marcel e a generosidade dele, para quem não tem enfim, a chance de ter um paisagista como o Marcel por perto, vocês têm ideias aqui, como compor, lantana com essa folhagem aqui, o que é, Marcel? Isso é um minifórmio rubro, né? Lindo. É uma planta que, inclusive, ela é produzida mais no sul do Brasil, produzida por um querido amigo de Santa Catarina, o Bertoldi. E olha só como eu acho que o ano inteiro, ela dá um charme na varanda, né? Aqui antigamente era um gramado e por causa da manutenção, limpeza e tal, estava sempre meio morto. Então a gente substituiu por um canteiro que disfarça, é funcional. Esconder. É uma planta de baixíssima manutenção. Aqui esse jardim não tem nada que precisa de muita poda, né? Aqui o pedido do cliente era não aumentar a manutenção com o jardim, né? E aqui outra planta que da linha das baratas e até ordinárias, de fácil de encontrar, que é o camarão, que ajuda a atrair muito beija-flor, né? Muito beija-flor, abelhas melíponas também, tem várias aí, se você for ver, aí tem várias voando por aí. Eu diria que é uma planta que, inclusive, para mim, traz uma memória afetiva, né? É uma planta extremamente antiga no paisagismo, tinha na casa da minha avó, né? Apesar... É verdade, é bem uma planta muito
anos 70, 80 teve bastante, né? Muito resistente para o jardim. Talvez pela origem, né? Uma planta nativa do Peru, né? Eu diria que deve ter áreas lá com clima bem parecido com o nosso, né? E aqui atrás do Paulo tem um maciço super bonito, né? Olha só, de camarão. E ela tem uma função aqui, Alan, que ela liga os cantos da casa, né? Ela começa um isolado aqui, um conjunto no meio. Parece que o canteiro já estava aqui, depois construíram a casa, né? Fizeram os acessos para casa. A ideia era essa, ter essa continuidade e essa escala. E aqui olha o tanto de abelha, né? Nativa, buscando aqui néctar e comida. Muito legal. Bom, tem mais alho social aqui, né? E ali tem uma cor mais gritando, é isso? O que é aquilo? É um canteiro de iresine. Isso daí é um remanescente, esse canteiro aqui já existia quando eu vim trabalhar, eles gostam bastante. Eu também acho interessante, apesar que uma vez por ano a gente arranca tudo e replanta. É uma planta, mais anual. Ela é uma planta que precisa ser replantada, ela começa a ficar caneluda e meio, enfim. Mas eu acho que faz o efeito dela. Num canteiro pequeno ela dá um contraste bacana com o camarão. Mantive a ideia, eles gostavam. E aqui o alho social eles têm ainda, pelo amor de Deus, gente, isso aí não é cientificamente comprovado, mas dizem que o alho social ele espanta cobra, já que é uma região que tem cobras. Bastante cobra, né? Tem muito pasto aqui em volta, muito gado ainda, e é normal ter cobra, principalmente cascavel e jararaca aqui, mas não é comprovado cientificamente, tá? Eu já até tentei pesquisar um pouco mais do assunto, mas é muito comum o pessoal usar muito alho social nesses jardins, por isso você viu eu espalhei em outros lugares, porque, enfim, na dúvida a gente coloca, mas na dúvida você nunca chega já enfiando a mão no meio do canteiro. Enfim, claro. Tá? Eu confio mais no cuidado, mas... E o sol trouxe pra gente, portanto... Quis o destino, hein? Tava até agora nublado, né? E olha só a vista que se tem aqui deste jardim onírico com as mãos de Marcel. E ali, Marcel, eu vejo uma congeia, é isso? Sim, uma congeia. Tá. Bonita demais, né? Uma trepadeira introduzida no paisagismo pelo saudoso Burle Marx também. Ela é uma trepadeira extremamente vigorosa. É rápida, dica, né? Crescimento rápido, vigorosa, rústica, mas gosta de muito sol. Ela é ótima para ser usada até... Não precisa nem de uma cerca. No meio de gramado, você acaba plantando, ela cresce em cima dela mesma. Quando ela floresce, ela dá um visual bem bacana, que ela realmente rouba a atenção. E esse tom rosado, né, meio rosado diferente. É um rosado diferente, é um rosado meio pálido, meio creme, né? Meio opaco assim, tá? E a gente desceu pelo talude porque é suave, mas ali temos também uma escada de grama, né? Feita com grama. Mas eu diria que o ponto principal desse jardim é onde nós estamos chegando agora ali, que é então tem uma revelação aqui. É. Olha só, e vai descortinando mesmo, né? Bacana, né? Porque o Marcel falou no primeiro episódio, se você não viu o primeiro episódio, está aqui embaixo, é sobre o conceito de jardinagem inglesa que eles fazem como mestres, que é você revelando o jardim e não entregar tudo ao mesmo tempo. Lá de cima eu não tinha visto o que eu estou vendo agora, o que é muito legal. Assim, dá para ver uma pista ou outra, né? Assim, mas não toda a revelação. Você fala, tem alguma coisa ali, deixa eu lá ver. E de fato aqui temos algo que, né, assim, conversa com a vista, convida para ficar, e é um lugar... Olha que interessante isso. Aqui tem uma coisa bem bacana. Que legal, olha só. Primeiro tem uma escada disfarçada, né? É pra mesmo. ter uma acessibilidade a uma escada de grama. Na descida a gente agora vai começar a enxergar o espelho, né? Ela está margeada por esses dois canteiros de bulbines. Bulbine. Bulbine, para dar o acabamento, inclusive. Tem várias escadas de grama, nós vamos ver daqui a pouco uma outra até mais significativa do que essa. E elas nos levam para o fogo de chão, né? E margeada novamente pela Amelia patens. Eu gosto de repetir algumas plantas no jardim, né? Você pode ver que o minifórmio rubro e as Amélias patens, elas já foram utilizadas no jardim, mas aqui a gente começa a linkar também os diferentes pontos da casa. E para que serve exatamente? Se você usar a Amelia patens repetidamente,
O que tem por trás? É trazer consistência? É trazer... É uma planta que atrai beija-flor, atrai pássaros, é uma planta de baixíssima manutenção, tá? E ainda é uma planta, apesar de nativa, meio inédita no jardim, né? As pessoas não têm o costume de usar. Acaba, aqui é um lugar de permanência, a pessoa tem mais tempo para ver detalhes também. É uma planta de detalhe, ela não chama atenção de longe, parece até a gente parece até uma coisa, de fato ela é nativa, mas parece uma coisa até meio mato, né? Parece da mata mesmo, no bom sentido, sempre. Tá? Mas quando você está sentado próximo, você vê no detalhe as nuances dela. Até a folha está mudando de cor, né? A folha está ficando meio rubra, a flor, mais uma vez, chamar realmente a atenção. Só que aqui você está sentado, você permanece, você tem tempo de descobrir isso. Né? Até porque, né? E aí... Você tem tempo de descobrir várias coisas aqui, né? Dá para ficar bastante tempo descobrindo muita coisa. E aqui tem de novo o jasmim do cabo que a gente viu também lá no Bruno, né? Vem um aroma, né? Uma coisa, um jasminoide forte. Aqui tem umas coisas bem interessantes, se você olhar no detalhe, que né? Legal! Aqui tem um barranco com a grama amendoim nativa, né? A grama amendoim de flor vermelha, que também é chamado de anil de gramado. Na minha opinião, uma das melhores plantas para se proteger taludes de muito sol e terra fraca, né? Olha aqui como ele sumiu com o talude. Tá? Ali a gente tem uma Justiça alba, dando flores brancas, ali dois exemplares. E aqui na cabeceira, por dois motivos, pelo perfume, né? E para proteger, para ninguém cair no talude, né? Porque aqui não tem nenhum guarda-corpo. Onde nós estamos tem um guarda-corpo de vidro, mas ali não. Né? E a queda ali, se você for ver do lado de lá... É mais acentuado ainda. Tá certo que você que gosta, eu sei que você gosta de aráceas, você e nosso amigo do Conta-Gota, né? O Ariel, o Edu. Temos umas aráceas aqui, ó. Olha, brutas, hein? Bipinatiphyllum, Taumatophyllum. Maravilhoso. Bonito, né? Eu acho que ele tem uma variação, você viu que essa aqui é mais brilhante, a folha parece ser um pouco mais larga, deve ser alguma variação do tema, né? Mas você não imagina o que tem ali embaixo. Você vai ver o que, além do Taumatophyllum, o que tem ali embaixo. Queremos ver. Tem como ver? Vamos ver. Lá. Bom, ó, você está vendo que este episódio, se você não é inscrito, merece a sua inscrição. 2, seu comentário. 3, seu like. 4, siga o Marcel e a Lamanda. Escola Lamanda e vamos indo. Bom, Marcelo, você está contando pra gente que você teve a sorte de pegar isso aqui em andamento, foi isso? Eu diria que cheguei no momento certo, na hora certa. Primeira visita ainda, nem tinha fechado o trabalho. Isso aqui estava sendo construído, vocês vão ver aqui embaixo tem uma coisa bem interessante, parabéns para o arquiteto. Mas o cliente me chamou, uma das coisas, ele queria fazer floreiras em volta desse fogo de chão e ele queria saber que planta colocar. Tá? Só que ele ia construir floreiras muito rasas. Né? Isso é um erro muito comum, principalmente varanda em São Paulo, floreiras muito rasas. Diante dessa paisagem, ia ser um nada e não ia dar segurança nenhuma. Se tem uma coisa que não dá segurança para queda, é a planta. A pessoa até se distrai, às vezes cai. Né? E tropeça no vaso e... Foi a minha oportunidade, inclusive, né, de acho que até ganhar um pouco o cliente através da confirmação do que eu falei. Eu disse para ele, olha, melhor banco, ou um guarda-corpo de fato, até porque são 4 filhos, com os amigos dos filhos, amigos e tal, pode ter um acidente. Então substituímos as floreiras, eu que deveria recomendar a planta, recomendei fazer um banco, que depois ainda recebeu esse vidro por precaução, e levamos a planta para outro lugar inusitado, que vocês vão ver. Vamos lá, então. Eu diria que é um dos barrancos mais famosos aí, pelo menos no nosso perfil do Instagram. É um barranco que já passou dos milhões aí de visualizações. É assim, independente da visualização, eu procuro mostrar porque acho que é uma ideia para tornar esses taludes, principalmente os menores, mais bonitos, né? Você percebe que a gente está num lugar, tem tanta coisa para ver, tanta coisa para falar e de repente o que chama atenção é, sei lá, 10 metros quadrados de um barranco feito no formato de um jardim vertical, né? Olha ali. É verdade, olha só. Olha que bacana. Que maravilha. E descortina de repente o negócio assim, né? Muito legal. E daí, o que justifica o investimento, né? Ali embaixo, vocês estão vendo ali embaixo do fogo de chão, uma ideia fantástica desse arquiteto, o Pedro Pinheiro. Ele fez uma academia embaixo do deck. E o proprietário usa bastante, de fato, eu conheço, ele usa bastante academia.
E ele não queria simplesmente passar na beira de um barranco tradicional, como até beira de estrada, assim, né? Enfim. E a inclinação é forte. E nós até tentamos, Alan. Na primeira parte nós fizemos só o plantio dessa poácea, desse carex, né? Tá. Mas não deu certo. Mesmo ele sendo muito resistente, não deu certo. E daí substituímos pelas estruturas de jardim vertical e plantamos aqui carex, ora pronobis, palito de fogo, coroa de Cristo, né? Recebe muito sol. E a gente explorou esse conceito do jardim vertical com essas bolsas no episódio com o Marcel lá na Alamanda, né, no escritório dele, que o link está aqui embaixo para vocês entrarem um pouco mais em contato com o conceito, mas mais em contato e mais profundo no curso da Alamanda, que é @escolaalamanda. Mas, cara, são 2 cursos por ano que a gente dá no primeiro, um no primeiro e no segundo semestre, onde a gente tenta divulgar um pouco mais dessa tecnologia que não é pura e simplesmente as bolsas. Perfeito. É um conjunto de coisas, irrigação, substrata a bolsa e escolha... é o que a gente vê, mas não vai ter muito mais do que isso. Exatamente. E aqui uma coleção de Taumatophyllum bipinnatifidum para corroborar com a ideia de Arace, também faz parte da vida. Essa aqui é uma nativa maravilhosa que eu gosto de promover ela no sentido de contraposição à Monstera deliciosa. Primeiro que a Monstera deliciosa já está cansada e não é nativa, sendo que a gente tem uma nativa maravilhosa também, né, para a gente fazer o contraponto. Lindo. E eu acho que aqui a gente poderia até aproveitar, falando de paisagismo, falar, por que em vez do jardim vertical também não plantou o mesmo guaimbê do lado de cá? Por quê? Por quê? Por quê? Olha o volume que tem esse guaimbê daqui para lá. A inclinação é a mesma. Olha, é mais alto que eu e está plantado mais baixo. Bem, imagina aqui, se a gente plantasse um guaimbê, as pessoas não iam passar, não iam chegar na academia. Né? Tá? É muito estreito. É legal essa conversa, né? Aqui um pouco mais estreito, raso, né? Assim, diminuto, colorido, versus um volume verde imponente, né? E lógico, aqui é emenda com a mata. Aqui a mata nativa. Conversa completamente. Então a gente já emenda com a guaimbê nativo. Acho que a conversa é mais E esse manacazinho aqui? Cara, fofinho. se eu te contar a verdade desse manacá, cara... Eu quero saber a verdade. Tampe os ouvidos aí, tá? Na real, esse manacá sobrou de um plantio em outra área aqui, tinha só um. Eu falei, não é possível que esse daqui foi esquecido. Então, para compensar o esquecimento... Ele foi dado a um lugar nobre. Colocamos ele num lugar super nobre, porque ele recebe um pouco do restante da irrigação, né? Ele está sempre úmido, aqui não tem coxo, a água que escorre já vai para cá e corre ali naquele ralo. Né? Então, o esquecido foi beneficiado. Foi enaltecido. Foi premiado com um lugar bem bacana. E ele dá uma quebrada também na construção, nessas linhas retas. Maravilhoso, maravilhoso. Aqui a Indigófera vista de outro ângulo, né? O também chamado anil de gramado, a grama amendoim da flor vermelha, uma leguminosa muito interessante, uma planta que deveria ser mais utilizada em taludes, tá? Porque ela cobre, ela também dá, ela não só cobre, isso é uma coisa importante, Alan. Para cobrir um talude, a planta tem que, além disso, ela tem que enraizar, ela tem que te dar segurança. Porque senão ela cobre e continua chovendo e continua erodindo por baixo. Ela está cobrindo, enraizando, tá? E trazendo beleza, sem contar que ela tira nitrogênio do ar, né? Então, como leguminosa, ela ainda tem essa vantagem. Por isso que com pouca adubação ela entrega bastante. Ela tem o hábito, lógico, ela se alastra, ela vai invadindo tudo. Só que o limite dela aqui, apesar de ser nativa, o limite dela é a sombra. Ela não vai seguir para aquele lado. Eu acho que uma planta super esquecida e bem bonita para o paisagismo, muito funcional e barata, né?
Olha que tem bastante coisa para lá para mostrar, hein? O que você está falando aqui, Marcelo, que não ouvi? Eu vi para ver você dando pulinhos e falando. Eu não ouvi, eu vou gravar. O que é isso? Cara, eu tava falando que aqui... Não, sério? Tem isso? Tem esse... Tem essas marcas. Faz, vou esperar. Vou esperar. Tricampeão. Aí desceu o nível. Você ia falar alguma aula de... Olê, Tele... Não. O Tele Santana, saudoso. O saudoso. O que você ia falar aqui, meu querido? Eu ia falar, cara, que aqui nós estamos bem próximos da varanda. Aham. Então, quando ele me chamou, as pessoas saíam da varanda e às vezes desciam pelo talude para entrar direto na varanda. Você criou uma barreirinha. Então, nós criamos uma barreira, mas não aquela barreira assim, a cerca viva, podadinha, certinha, aqui é proibido. De uma forma bem natural, procuramos proibir o acesso e com uma planta bem interessante que, infelizmente, a gente teve muita sorte, até saiu o sol hoje. Mas essa daqui é um Flogacanthus, tá? Também conhecida como a felandra. Ela dá uma florzinha lilás, que eu acho que eu vi uma bem por acaso. Enfim, é uma planta que beija-flor... Ali, ó. Beija-flor adora, mas não é o momento dela. Aqui, ó, tá vendo a florzinha dela aqui? Na verdade, isso aqui é o fruto, cara. Mas enfim, mais uma cantácea, mais uma planta bonita, tá? E Legal. Que deu o encanto dela. E aí você queria mostrar... você vai falar... Outra escada de grama, né? Maravilhosa. Essa daqui um pouquinho mais inclinada, né? E é legal esse descompassamento, né, que você faz, né? Você coloca, em inglês fala staggered, né? Que é onde começa um, termina o outro. Stagger? Staggered, né? Não sabia. Staggered, que é desencontrado. Desencontrado, exatamente. O dono da casa é um paizão, é um cara muito bacana, assim. Então, para ele deixar os filhos tranquilo quando tá com a turma, ele fez o quarto dele. Ele ficou lá isolado. É muito legal, cara. Entendi. Muito bacana, assim. Deu a liberdade para as crianças, que já não são também tão crianças mais. Cara, aqui a gente começa a chegar num canto do jardim, Alan, que eu... Primeiro, a estrela, eu diria, desse jardim, além das plantas, eu acho que foi um movimento topográfico que foi feito no passado, tá? Que valorizou, criou pequenos... A gente está numa área muito alta e muito inclinada, né? E foram criando platôs, o platô da casa, o platô do gourmet e piscina, mas não é aquela coisa forte, os taludes são bem contínuos, bem natural, né? E o gramado, a forma onde foi disposta, isso aqui é uma coisa muito interessante também falar, não é todo mundo sabe do meu encanto com a grama, né? Inclusive com a Itogras. Eu admiro muito o trabalho da Itogras, não é fazer merchan, não. Eu realmente admiro. Você acredita? É a segunda maior empresa de grama do planeta e ela é brasileira, né? E a grama, ela tem uma função muito importante no paisagismo, que não é somente estabilizar a talude, ela te dá profundidade, ela que te abre a vista, né? A grama que te leva, direciona para você enxergar mais longe, né? Então aqui eu acho que ela foi muito bem usada, bem trabalhada, tem bastante grama até, mas eu acho que era necessário. Sim. Inclusive, falando de grama, você tá vendo a escada aqui ou não? Não tô vendo. Essa tá mimetizada, né? Olha só. Tá certo que a grama também tá um pouco alta, ele tá justamente cortando a grama hoje nessa região, vai passar aqui do lado daqui a pouco. Mas olha que bacana. E aqui você falou que é staggered? Staggered, E assim, esse aqui é staggered e ainda em... Esse aqui é em waves. Em waves. Em ondas. Aqui a gente está ladeado por duas alamedas de resedar. Foi um pedido do cliente, ele gosta muito de resedar, ela marca as estações do ano, então agora ela está pré-florescimento, mas já está copada. No outono ela perdeu as folhas. E é uma árvore muito, muito bonita. O que é ali no meio do gramado? Ali? Cara, aquilo é um motivo para você voltar. Aquilo é neve da montanha, mas quando ela está florescendo... Cara, rouba a cena, o perfume também. Que legal. Bonita, cara. Aqui a gente chegou no outro canto, né? Inclusive isso aqui vale como uma experiência para um jardim menor, a área é muito grande, né? Aqui a gente já está num platô que pertence a esse quarto. Tá. Que tem o deck,
tem uma jacuzzi e tem o jardim dele, né? Ele fez um pedido, ele foi bem específico, que ele queria um jardim bastante flor, então aqui a gente tem o leucofilo, frutescens, o leucofilo aí, folha de prata. Tá? E ali é... Aquela Bela Emília, pré-florescimento. E ali do lado direito, ó, tem o clerodendro ugandensis, é um clerodendro de flores azuis. Ali no meio, tá. Muito bonito. Para estimular os sentidos, tem um pouco também de osmanthus, né? O jasmim do imperador, para mim o mais perfumado de todos. Esse osmanthus é essa planta aqui. Perfume maravilhoso aqui. Agora ele está iniciando novamente. Quando você chegar próximo, você vai sentir. E para não dizer que eu não falei das lavandas, atrás de você tem uma lavanda. Tem uma lavanda aqui extremamente que é a lavândula multifida. É, muito bem. Nota? Pô, você está subindo, ó, tá se aproximando. Muito bem, cara. Não é multifida? Exatamente. Multifida. Olha a folha dela, que bonita. Maravilhosa. E ela tem um cheiro que às vezes se assemelha a orégano até. Mas é uma lavanda. Diferente. Uma lavanda. E eu estou vendo aqui a distância, mas aquilo é a deglupta, é o arco-íris ali? Sim, o arco-íris, uma alameda deles. Aqui nessa região nós usamos arco-íris nas três. E curiosamente acho que a única planta que se repete nas 3 casas é o deglupta. É uma planta assim. Acho que a gente está no Rio de Janeiro. Burle Marx, a maioria que conhece o jardim dele sabe que o ponto principal ali no final é você chegar num deglupta gigante. Que se você não viu, a imagem está aqui, estou mostrando para vocês a imagem do episódio final do Burle Marx. E para quem não viu os episódios do Burle Marx, os links estão aqui embaixo. Cara, e aqui uma planta interessante, ó, tá vendo? Vamos fazer um contraponto. Quem não quer ter uma cerejeira tem um pau de rosas. Pau de rosas, muito bem. Aqui. Nativa. Nativa, é. Uma planta que confunde muito as pessoas com a cerejeira. Eu diria que, seria a cerejeira nativa. Né? A folha se assemelha muito à cerejeira, só que o toque, né? Parece uma textura, parece uma lixa. Floresce praticamente da mesma cor, super rústica. E são 3 aqui, né? Que você são colocou. São três. Que legal. E daqui a gente começa o sentido oposto ali, onde vai nos levar para Alameda. Que bacana, cara. Esse aqui é o trajeto que o proprietário faz até a academia, né? Ou até a piscina. Tem essa Alameda. Ele faz meio... Não precisa estar interagindo necessariamente com os convidados ou os filhos que estariam lá na parte de cima, certo? A demanda aqui, Alan, foi o seguinte, eu queria dar uma quebrada da vista do quarto, assim, não queria ficar tão exposto, mas quando eu caminhasse eu queria continuar vendo a montanha. Então, se você notar, já estamos num ponto aqui onde o eucalipto já está alto, você tem sombra, que é necessário, né? Tem que ser desse lado, tá? Porque... E você vai ter alguma coisa bonita, já que é para ver um caule, que seja um caule bem bonito. Né? Aqui dá para a gente ver, acho que de todos, esse aqui é o que mais vai entregar. Está começando, eu diria, o início quase do arco-íris, né? Que é justamente, o arco-íris nada mais é que uma diferença da tonalidade na descamação tá, das dermes da planta. Né? Pode ver, ela quando descama, ela é verde, a parte que está quase solta, ela fica... laranja e a parte ainda mais velha, mais escura. E essa é uma planta rápida? Como todo arco-íris, com todo eucalipto, ou por ser o arco-íris é mais lento? Tem uma exceção nessa regra do eucalipto crescer rápido, na verdade 2, tá? Que é o eucalipto argentino, aquele cinérea, aquele eucalipto... Que é o azulado? Que é meio azulado, e o eucalipto vermelho também tem um crescimento lento, mas esse é como todos os demais. E ele chegou aqui pequeno, chegou que tamanho? 1,5 metro. 1,5 metro. Quanto Essa tempo? planta está aqui há 2 anos. Caramba! Olha o tamanho dela. Que maravilha! Maravilha. E ela está numa situação complicada, hein? Ela está na crista de um talude, né? Num lugar que infiltra pouca água. E mesmo assim... E ela é uma planta de bastante água, né? Adora. Mas eles aqui estão bem... Estão bem alimentados de água. Sim, então... E ela manda aqui, ó, em sua homenagem... Em nossa homenagem. Poxa vida. Tem que ter. Essas alamandas
Ela tem um cheirinho de protetor solar. Sandal. Sandal. E então aqui leva lá para... A gente retorna ali para a academia. Tá? Aqui é o eucalipto vermelho, da flor vermelha. É um eucalipto maravilhoso, dá uma flor vermelha grande assim. Maravilhoso. Esse é bem raro de conseguir, eu consegui apenas um exemplar, que é esse aqui. No Paulo, na outra casa, nós temos 5 lá. E aqui, nesse atrás, aqui, é outra planta também australiana, tá? É a Buckinhamia celcíssima, também o cacho de marfim. Na minha opinião, tá? Quando eu faço top 10 de plantas para calçada, independente da origem, tá? Quando isso não é uma obrigação, é uma das melhores, cara. É uma árvore... Sombra boa. Crescimento rápido, madeira relativamente dura, redonda, sem muito trabalho. Quando ela dá flor, ela é maravilhosa, uma flor branca, meio creme, assim. Não é um cacho, mas ela sai meio lateralizada, assim. E folha o ano inteiro, ela não perde folha. Maravilha. Então você tem sombra realmente o ano todo. Legal. Eu gosto muito dessa árvore. E não é tão alta, viu, Alan? As mais altas que eu já vi tinham uns 8 metros. Nunca vi realmente no Brasil passar muito disso. O que é interessante porque facilita quando tem fiação, inclusive. Cara, e se você notar que começa o grande pomar que nós falamos no início. Se você olhar para baixo, cara, parece que você está numa plantação de cítricas. É verdade. Cara, que tem muito aqui. O pomar vai embora, tá? Para lá tudo, olha cara, só. E eu ainda falei, quando ele me procurou, quando eu estive aqui a primeira vez, eu falei, nossa, você comprou um pomar e agora está abrindo a clareira para fazer a casa? Ele falou, não, eu comprei isso aqui, era um grande passo aqui. Aquela coisa, né? A pessoa entende que eu vou colocar o máximo de frutífera, tem siriguela, tem de tudo tem aqui, de tudo. Coco, tem coqueiro ali, coco, enfim. Mas o espaçamento, infelizmente, não foi o mais adequado para elas, né? Hoje ele tem uma floresta de árvores nativas, de frutíferas, e ali a gente chega no que é muito parecido com o que era a chegada da propriedade. Lá no primeiro episódio, no começo, quando a gente falou, parecia que estava entrando no pomar, era parecido com isso, Alan, mas do lado direito, ó, tá vendo que a grama já morreu? Sim. Aqui em cima foram transplantadas algumas para poder plantar grama e grama amendoim. Aham. Do lado direito não mexeu em nada, então você nota que a chegada da casa era isso. Adensado, sombreado. Entendi. E, cara, tem muita planta boa, então a gente... Ó, pode ver, aqui é tudo abacate, cara. Meu caro, com esta aula de paisagismo, de ressignificação de jardim, lindo isso aqui, né? Você falou, não, a gente vai num jardim um pouco menor. Isso aqui... Porra, 2 episódios. Meu caro, brigadíssimo mais uma vez. Você comente, inscreva-se no canal, torne-se membro, siga a Lamanda, né, o Marcel, que dá dicas diárias, né, em stories, muitos stories que a gente ama, e eu aprendi a fazer stories com o Marcel, estimulei-me a fazer stories com o Marcel. Se você não viu os outros episódios, estão todos aqui embaixo. Meu caro, brigadíssimo. Que vem os próximos. Sempre tem. Até a próxima. Tchau. Tchau.